não é, que aquilo que há no Hegel não é, de maneira nenhuma, a ideia de fixidez, de totalidade, de término da história, mas, pelo contrário, a ideia de plasticidade, ou seja, a ideia do avenir, de qualquer coisa que está para vir. Não é? E uma coisa que é importante, que é o voir venir, como ontem creio que já referi, quer dizer, o ver vir, que é difícil até traduzir em português. Quer dizer, é esse futuro que nos há de dar a explicação, eventualmente retroativa, do próprio presente e do que anteriormente aconteceu, de algum modo que nos interessa, não é? Portanto, é a partir de uma contingência que depois surge a necessidade. Portanto, há aqui a contingência, a fluidez, a plasticidade no próprio coração da teoria do Hegel. Se é assim, e não é só a Catherine Malabou, há todo um conjunto de autores que o Zizek fala e que eu tenho vindo agora então a tentar ler, e estou ainda a estruturar, se é assim, e o Zizek já refere isso na sua tese de terceiro ciclo, apresentada em França e feita com o Jacques Miller, em 1982, por sinal o ano em que eu também me doutorei, num campo bem diferente, mas isto é uma tese de terceiro ciclo, o mais sublime dos histéricos, Hegel com Lacan. E este livro é um livro extremamente interessante, porque sendo uma tese, digamos, apresentada a uma universidade, o Zizek não interrompe aqui com as suas anedotas, nem com outras digressões que às vezes nos irritam um bocado, porque queremos ir ao conceito e estamos habituados à argumentação linear um pouco também, e nos vemos perturbados por esta maneira um pouco virtual dele saltitar de umas coisas para as outras com uma dinâmica que nos atordoa um bocadinho. De maneira que é um livro extremamente interessante, onde ele, que eu já traduzi uma parte, onde ele efetivamente expõe as coisas com uma grande clareza. Mas o que mais me perturbou, de certo modo, aqui, no bom sentido, porque não estou aqui para concluir nada, nem para, espero eu, para concluir a minha procura, a minha busca, só queria comunicar-vos qual é o meu interesse, porque é que me meti neste colóquio como até um dos organizadores, é que ontem, quando cheguei a casa, lá estava o dicionário do Zizek, Zizek Dictionary, que eu tinha mandado vir há uns dias, organizado pelo Rex Butler, que é um australiano que já tem um livro sobre o Zizek antigo, feito em 2001, e o que é interessante é que há aqui uma série de entradas que claramente já não vão apontar para aquilo que seria uma espécie de Zizek como leitor de Lacan, ou como Zizek leitor de Hegel, pura e simplesmente, mas já como Zizek autor mesmo, que é isso que me interessava eu próprio ter chegado aqui neste colóquio a conseguir fazer, mas não tenho qualidade ainda para isso, não tenho ainda maturidade, não tenho ainda conhecimento para poder chegar alguma vez a isso tão depressa, não é? Isto é, não interessa vir aqui, de facto, expor esta ou aquela citação de Lacan, ou de Zizek, ou seja do que for. Interessa-me sim construir a resposta ao meu problema, ao problema com que eu entrei aqui, quase há 50 anos, a subir estes degraus, que é realmente a história, o que é o tempo, o que é que significa isso de reconstituir o passado, quando o passado, obviamente, já diziam os autores do Zanal, é uma realização, é uma construção de cada presente. Portanto, não interessa estar a criar essa fantasia de uma narrativa que legitima sempre, porque vem ter até ao presente e, portanto, legitima sempre a situação presente. Interessa-me, obviamente, sim, uma tensão, não é? Essa questão da tensão, que foi o Gonçalo que falou dessa tensão, ainda hoje, chamou atenção para isso, a tensão dos contrários, que não se resolve numa síntese harmoniosa, não se trata daquela coisa que nos venderam, pelo menos a mim, como estudante de filosofia do liceu, depois já não estudei filosofia na universidade, apenas aqui havia uma cadeira de introdução à filosofia no meu curso, que era tese, antítese e síntese. Não, a síntese não é nenhuma superação da tese e da antítese. Portanto, é qualquer coisa que assume a tensão entre ambas, e é essa ideia que me interessa, ligada a outras ideias que eu só posso aqui enumerar de uma maneira muito rápida, como a ideia de negatividade, como a ideia de futuro anterior, que também já foi evocada aqui pelo Gonçalo. Quer dizer que eu creio que agora, a partir deste dicionário, não é? Reparem,
às vezes uma obra me parece menor, ajuda-nos muito a estruturar. Aquilo que me interessa é estruturar qualquer coisa que ontem o tradutor de Zizek em Portugal, Carlos Monteiro de Oliveira, que estava aqui presente, não é? Me referia até à hora do almoço como sendo uma coisa que nós não devemos fazer, mas isso evidentemente só não devemos fazer quando já temos uma grande capacidade de entrar nos assuntos. A nossa primeira maneira de entrar nos assuntos é sempre uma maneira de construir um sistema ou de tentar organizar as coisas de uma maneira orgânica e de uma maneira relativamente estruturada. Só numa segunda fase podemos desestruturar, não é? Isto é a mesma coisa que eu querer ensinar um aluno do primeiro ano da faculdade as últimas coisas ou conclusões a que poderei ter chegado. Não, eu tenho que começar por dar uns passos quaisquer, preliminares, para eu poder depois entender as minhas próprias dúvidas e as minhas próprias desconstruções ou questionamentos. Portanto, o que eu quero comunicar-vos, ou queria comunicar-vos, a motivação de eu participar aqui, e eventualmente noutros colóquios futuros, é esta, é que eu tenho lido muito do Zizek, eu lá já li praticamente quase os livros dele todos, o que não significa nada, porque é ler um livro é sempre ler 2, 3, 4, 5 vezes, estudá-lo, traduzi-lo e decompô-lo, é ler aqueles autores em que ele se anda a estruturar, não é só evidentemente a Catherine Malabou, nem nada disso, é preciso também ler autores com os quais ele está em desacordo, mas que acabam por ser extremamente interessantes. Veja-se a questão do prefácio que a esta autora, que se doutorou com o Jacques Derrida, um autor que se diria estar nos opostos do Zizek, esta autora fez a tese dela com o Jacques Derrida, isto é a publicação da tese de doutoramento, e o Jacques Derrida faz um prefácio fantástico que eu consegui apanhar em francês, que é mais fácil de ler do que aquele que vem na edição inglesa, para mim, que li melhor que o francês, e efetivamente é um prefácio extremamente interessante, onde o próprio Derrida vai, no fundo, e não é a contragosto, porque os grandes autores não estão dogmatizados, fixos numa ideia simples, vai admitir que aquilo que foi o maior horror de toda a filosofia francesa do século XX, dos meados do século XX para cá, que era, de facto, se escapasse da influência do Hegel, não é? Afinal de contas, não deveria talvez ser assim tanto, porque o Hegel é o filósofo da plasticidade e desse fluido, desse fluxo, não é? Agora, como é que nós podemos, de facto, criar uma narrativa histórica que não seja, por um lado, de facto, a cristalização de qualquer coisa que vem até ao presente, que legitima ao presente e que está nessa linha do tempo que tem um princípio e que tem um fim, evitando também algum messianismo, do qual eu tenho algum medo. Eu sei que há vários tipos de messianismo, mas quando o Agamben, que é um autor que também me fascina muito, sem dúvida, é uma pessoa de uma inteligência brilhante, fala do kairos e do tempo kairológico em vez do tempo cronológico, e portanto de encontrarmos aquela brecha que nos permitiria fugir ao tempo cronológico, ao tempo sequencial, não é verdade? O que é que ele quer dizer com isso em termos depois de como é que isso se transporta para o trabalho do historiador, para o trabalho do arqueólogo, para o trabalho daquele indivíduo a quem a sociedade comete, digamos assim, ou incumbe a tarefa de lhe dar uma narrativa, ou várias narrativas, ou seja, aquilo que quiserem, sobre o que é que aconteceu antes de nós, não é? Portanto, ora, claro, lá está, como dizia o Marx e como o Zizek refere constantemente, a compreensão da estrutura humana, não é, do Homo sapiens, encontra-se na estrutura do macaco. Quer dizer, é retroativamente vendo a estrutura do macaco, o macaco é uma forma de simplificação, não é? Evidentemente, dos hominídeos anteriores, que nós percebemos a estrutura daquele de que ele derivou. Mas evitar o evolucionismo, evitar o historicismo e tentar criar uma história liberta disso. Isso é uma coisa tremendamente difícil, porque nas próprias ciências da natureza, no seu realismo ingênuo,
Darwin é a última palavra, e aqui há 2 anos, não sei o quê, houve aí o centenário de Darwin, e ninguém fez um comentário, ou que eu tenha visto, ou que eu tenha sabido, e tentei informar-me disso junto de colegas muito mais sabedores que eu, até franceses, ingleses, etc. Ninguém fez um trabalho que fosse, digamos assim, de algum modo, superar Darwin, não é no sentido do neodarwinismo, é no sentido que permitisse superar o evolucionismo. Portanto, nós estamos ainda em pleno evolucionismo e em pleno historicismo dominante em todas as universidades, em todos os campos de saber. E é isso que me preocupa e é por isso que me interessa o Zizek. O Zizek não me interessa nada por ser uma espécie de pândego ou de charlatão, interessa por trás desses aspectos de natureza, digamos, superficial, existe uma motivação profunda no Zizek. É a motivação, a obsessão de um conjunto de temas básicos que nele existem e com os quais eu julgo identificar-me. Muito obrigado pela vossa atenção. Então podia aos anteriores intervenientes que viessem para a mesa para